O teólogo R.C. Sproul, ele escreveu um livro para criança, um livro infantil, chamado O Jumentinho que Carregou um Rei. Esse livro tem aí na Amazon e em outros lugares, é um livrinho bem simples, de fato é um livro para criança. A história que é contada no livro é de um avô falando para o seu neto a história do jumentinho que carregou Jesus. O nome do jumentinho é Jirico, esse é o nome que foi dado pelo avô para o jumentinho. E o interessante na história é que o Jirico, que é narrado lá, ele permanece continuamente amarrado, sem fazer nenhum serviço, porque ele era muito novo. E na convivência com os outros jumentos, ele se queixa porque ele não faz nada. Então alguém resolve contar para ele a história de jumentos importantes que foram narrados na Bíblia. Aí contam a história da jumenta de Balaão, depois contam a história do jumento que é chamado aqui no livro de Barnabé, o jumento que carregou Maria quando estava sendo levada a Belém, quando ela estava grávida do menino Jesus. E o Jirico fica todo animado, pensando, será que algum dia eu vou fazer alguma coisa importante? Até que de repente chegam uns homens, naquele lugar onde ele está amarrado, junto com a sua mãe, e esses homens vão pegá-los, tem uma conversa, e ele ouve simplesmente dizendo assim, é que o Senhor precisa dele. E ele fica pensando, o que será isso? Então ele é levado e é colocado nas costas dele lá as roupas, e o Senhor Jesus se senta lá no lombo dele, e ele então entra aclamado pela multidão. E o Jirico fica assim, pensando na importância dessa obra que ele acabou de fazer. Ele vê a multidão, ele vê os mantos, ele vê as palmas, e ele vê o pessoal cantando Hosana, e ele chega à conclusão, eu estou carregando um rei nas minhas costas. Logo quando ele entra na cidade, Jesus dá uma tapinha nele, e entra para o templo, e ele volta para a sua atividade normal. O dono dele resolve agora pô-lo para carregar a carga, que até então ele não tinha carregado nada, e ele começa a carregar aquilo que era natural os jumentos carregarem. Carrega madeira, ora carrega azeitona, carrega as produções, e ele fica muito chateado, porque ele pensa assim, eu fiz uma coisa tão importante, eu carreguei um rei nas minhas costas, e agora eu estou fazendo essas coisas assim tão medíocres, tão simples. Até que um dia, nesses afazeres dele, 5 dias depois, ele vê Jesus Cristo carregando o madeiro. E quando ele vê Jesus Cristo carregando o madeiro, sendo açoitado e depois sendo preso lá no madeiro, ele fica horrorizado. E ele fica pensando assim, que é isso? Por que estão maltratando tanto aquele que há 5 dias atrás era chamado rei?